A paz do Senhor, amados irmãos, glorificado seja o nome do Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui para nós falarmos a respeito das lições bíblicas. As lições bíblicas que está falando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E graças a Deus que o Senhor tem nos concedido mais uma semana, nos tem dado vida e a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Eu gostaria muito de ter a participação dos irmãos, que você possa também mandar suas mensagens, a sua opinião sobre o tema, porque de fato é um tema bem amplo e aí a gente pode interagir juntos, né? Eu vou procurar, na medida do possível, responder aos irmãos, porque, de fato, o que nós queremos fazer é uma aula bem interativa, tá bom? Então, você pode fazer o seu comentário, você pode fazer também suas observações, trazer o seu conhecimento, tá bom, irmão? Assim que a gente vai aprendendo uns com os outros. Então, a nossa lição é a lição de número 6, que temos aqui, olha, o gráfico, o esboço, montado em 4 páginas, então 4 páginas de A3, A4, e aí você tem um tamanho grande, né, para poder usar ministrando lá na sua classe, tá bom? O tema é esse, a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem? E aí o textuário diz, reflita agora qual foi o inocente que chegou a perecer? Aonde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. E o nosso gráfico esboço, baseado na lição, conforme eu sempre digo para os irmãos, ele está baseado nesses 3 pontos. O primeiro, os pecadores e o contexto da justiça divina, da justiça retributiva, perdão. Aí nesse nós temos 3 subitens, subpontos, a lei da semeadura e da colheita, o homem colhe o que plantou e a queixa de Jó, ok? Segundo ponto, nós temos os pecadores e o contexto da tradição religiosa. Aí a gente vai estudar sobre a tradição religiosa da época, sobre o que é que eles acreditavam na época, né? E aí, os 3 subpontos, ortodoxia engessada, ameaça à tradição religiosa e um defensor celeste. Muito importante esse ponto aí. Terceiro ponto, os pecadores diante de um Deus infinito. E aí nós temos, Deus não se importa com quimeras, Deus caminha com os homens, e nós temos aí a conclusão. Esse terceiro ponto aqui, nós vamos explicar por meio deste gráfico, ok, irmãos? Deste gráfico aqui, que fala sobre imanência e transcendência divina. Então eu espero que você também possa estar aí com a gente, apoiando esse projeto, compartilhando, divulgando e dando também a sua impressão. Já temos alguns irmãos aqui, né, que estão mandando mensagem. Irmão Rafael Ferreira, boa tarde, paz do Senhor. Reginaldo Brandão também, graças a Deus. Vamos lá, meus amados. O nosso objetivo aqui é tão somente divulgar a palavra do Senhor através do estudo, das lições da CPAD e com base também nesses gráficos que eu acredito ser uma ferramenta importante para o processo ensino-aprendizagem, tá bom? A nossa verdade prática fala exatamente desse tema aqui que eu falei para os irmãos, da imanência e transcendência. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Ou seja, mesmo ele sendo grande, mesmo ele sendo altíssimo, mesmo ele estando em um nível elevado para a nossa compreensão humana, mas ainda assim ele está junto com o humilde, com o quebrantado de coração, conforme diz a palavra de Deus, ok? Então vamos lá, meus amados. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 4, versículo 1 a 8,
e depois pula para o 15, versículo 1 a 4, e novamente o 22, do versículo 1 ao 15. O objetivo geral, destacar o pensamento teológico de Elifaz, que ele faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam, tá? Então nós vamos ver se tem fundamento isso, se somente os pecadores sofrem. E aí os objetivos específicos estão dentro dos 3 pontos. Apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva, o que é essa justiça retributiva, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa, e identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura, que também é uma ideia que se propaga muito, no sentido de dizer que Deus é grande, Deus é altíssimo, e por esse motivo ele não está a par, ou ele não se interessa pelos problemas do homem, por ser o homem pequeno, tá bom, irmãos? Então essa é uma ideologia deles que não tem muito fundamento, mas a gente precisa abordar, porque é isso que se fala hoje em dia, tá? Então na nossa interação, o nosso comentarista aqui pergunta: neste mundo, só quem comete pecado é que sofre? Muitos têm essa percepção teológica parecida com a de Elifaz. E aí nós vamos falar sobre essa justiça retributiva, ok? Meus amados, como introdução, nós podemos dizer que a sequência do livro de Jó é aquela que nós já temos mostrado para os irmãos. Os primeiros capítulos falam da provação de Jó, propriamente dito, da conversa entre Deus e Satanás a respeito de Jó. Aí vem o primeiro ataque do diabo à propriedade e à família de Jó. Aí depois tem um segundo momento em que o ataque de Satanás já vem direto para a pessoa de Jó. Os seus amigos vêm para falar com ele, passam 7 dias ali sentindo as dores de Jó, porque ele realmente não conseguia falar, a doença provocava essas dores e todos esses problemas. Mas aí então Jó, ele inicia o primeiro ciclo, porque são na realidade 3 ciclos de debates entre eles, Então, são os 3 amigos, que é o Elifaz, o Bildade e o Zofar. Então esse primeiro ciclo Jó fala, aí Elifaz também fala, e aí depois Bildade, e aí Jó fala, e depois Zofar, e aí Jó também fala. Então são 3 ciclos, digamos assim, de conversas, de diálogos, sempre embasado no mesmo tema, tá bom? Como introdução, nesse nosso pequeno esquema aqui, nós temos a ideia do que era a doutrina, ou pelo menos o ensinamento de Jó, o que é que os amigos dele falavam, Então, a ideia dos amigos de Jó é dizer o seguinte, que Deus abençoa o justo e aflige o injusto, tá? Essa é a ideia. Deus abençoa aquelas pessoas que são boas, aquelas pessoas que são justas, mas pune os pecadores, as pessoas injustas. Meus amados, tem, digamos assim, respaldo essa ideia? Claro que tem. Porém, esta era apenas a ideia, digamos assim, fechada, não tinha nenhum desdobramento, que é isso que nós precisamos entender. Na realidade, o que eles fizeram foi suposições em cima somente desta ideia. Deus abençoa o justo e aflige o injusto. Então, nesse sentido, Deus afligiu a Jó. Estava claro, eles estavam vendo, eles tinham presenciado tudo o que aconteceu com ele. Ou seja, ele já tinha perdido os bens, já tinham perdido a sua propriedade, tudo que ele tinha, toda aquela riqueza que ele tinha, perdeu tudo,
perder os filhos. Então, a dedução deles é, ora, se Deus abençoa o justo e aflige o injusto, logo a dedução é que Deus afligiu Jó, né? Deus afligiu Jó. E se Deus afligiu Jó, logo Jó é perverso, Jó é injusto. Então, todo o diálogo, todo o debate vai se configurar nesse tipo de pensamento. Porque, então, eles vão afirmar que Deus é justo, que Jó é pecador. E que, nesse sentido, o que ele precisava era confessar o seu pecado. Tá bom? Mas o Jó, meus irmãos, durante todo o diálogo, nós vamos perceber, como eu já disse anteriormente, que ele reafirma a sua integridade. Ele não fica, ele não tem problemas com a sua consciência. A consciência dele não acusava, não dizia que ele estava em pecado. Isso é um ponto importantíssimo, porque esse conceito nós temos no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, quando o próprio João, numa das suas cartas, ele diz: filhinhos, se a nossa consciência não nos acusar, estejamos tranquilos. Então, nesse sentido, é importante nós entendermos que a nossa consciência, ela precisa estar, digamos, no uso consciente, no uso correto das suas faculdades. Né? Nossa mente precisa estar nesse uso correto das suas faculdades. Por quê? Porque então a nossa consciência, que, como diz Orlando Boyer, é a voz secreta da alma que aprova ou reprova os nossos atos. A nossa consciência é quem diz para nós que aquilo que nós fazemos é certo ou errado. No caso de Jó, os seus amigos vão o tempo todo dizer: você pecou, você é pecador, você cometeu algum pecado. Essa era a ideia. Por quê? Porque a ideia deles é dizer que Deus aflige somente o pecador. Deus coloca o mal, Deus coloca provações apenas nos pecadores. Então surgiu esse dilema entre eles, porque se a ideia, e nós vamos ver isso aqui, eu já estou adiantando, mas é só para vocês, para a gente ter essa ideia, se a ideia tradicional dizia que Deus aflige o pecador, mas abençoa o justo, então não era para estar acontecendo isso com Jó. Se estava acontecendo, logo ele era injusto, ele era perverso. Uma coisa que nós devemos entender, meus amados, é que o primeiro a falar, como nós dissemos aqui, é o Elifaz, que significa Deus, meu Deus é forte. Ele vem de Temã e diz que provavelmente ele seria o mais idoso, considerado também o mais sábio, né, entre eles. Embora isso também é questionado, porque Elifaz, ele tem... ele diz que o que ele recebeu, ou pelo menos ele mostra que ele teve uma espécie de visão, ele teve alguma coisa sobrenatural ali, e esse personagem que aparece para ele, que inclusive causa terror, inclusive causa arrepios nele, ok? Esse personagem cita algumas coisas, que é o que se baseia mais ou menos a ideia dele a respeito de Jó. Inclusive nós temos aí um artigo muito bom, que nós colocamos aí no grupo, feito pelo nosso irmão Wilson Levi, que vai nos ajudar, né? Um grande ilustrador, desenhista e também um homem sábio da palavra de Deus. Ele faz com uma linguagem bem simples, bem jovial, digamos assim, mostrando que os amigos de Jó, especialmente esse Elifaz, têm uma influência, digamos assim, não divina. Porque isso que ele mostra, esse personagem, esse espírito, aliás, ele diz que é um espírito que causa nele assim terror, né? Ele fica arrepiado com aquela aparição. É esse espírito quem
fala as coisas para ele. Então, a gente entende que não é uma influência boa, ok, irmãos? Não é uma influência boa o que está acontecendo com Elifaz, tá bom? Então é importante que a gente diga isso, tá? Então, meus amados, vocês compreenderam isso daqui, né? Essa aqui era a ideia deles, que é essa ideia que vai passar ou perpassar todos os capítulos de Jó, esses capítulos, digamos assim, do miolo do livro, ok? Dentro dessa perspectiva. Deus abençoa o justo e aflige o injusto. Deus afligiu Jó, logo Jó é injusto, Jó é perverso. Mas lembrando que a visão que o que ele faz recebe, o que ele passa para Jó, ele recebe de uma visão, né? Que não é uma visão muito, que a gente pode dizer assim, uma visão celestial. Ok, meus amados? Então esse ponto aqui é muito importante nós entendermos sobre ele. Graças a Deus, irmão Benedito Neto disse que agora que conseguiu assistir a aula. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Então você pode mandar aí a sua mensagem, tá bom? Você pode fazer também seus comentários a respeito da lição, porque afinal de contas, como eu digo, nós estamos aprendendo juntos, uns com os outros aqui, ok? Olha só, meus amados, primeiro ponto da lição, os pecadores e o contexto da justiça retributiva. O que vem a ser essa justiça retributiva? Era o que Elifaz estava ensinando, tentando mostrar para Jó, né? Fazendo uma defesa contundente desse pensamento tradicional teológico que é a justiça retributiva. A justiça retributiva nada mais é do que a lei da semeadura, que diz que o homem colhe aquilo que ele planta, tá? Então, na primeira parte do discurso, que compreende capítulo 4 e 5, ele defende que o homem colhe aquilo que plantou. Para Elifaz, nós habitamos em um mundo, em um universo moral que exige consequência das nossas ações. E a Bíblia mostra esse princípio, tá, irmãos? O princípio em si não está errado. Talvez a conclusão que Elifaz chegou é que está errada, tá bom? A ideia dele na conclusão é que não está muito correta, tá? Por exemplo, o salmista afirma que Deus é bom e justo e por isso recompensa os bons e pune os maus. Isso é correto, meus amados. Está na palavra de Deus. Inclusive diz assim, 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Isso é uma lógica. Sendo nosso Deus justo, sendo nosso Deus santo, ele não vai fazer injustiça, ok? Então essa lei da semeadura está correta nesse sentido. Mas assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado, que foi isso que nós mostramos aqui para os irmãos, tá? Eles vão falar sobre isso daí. Nesse sentido aqui, a teologia de Elifaz, ela se coaduna, ela se encaixa muito perfeitamente com a teologia da prosperidade, que nós fizemos um gráfico, postamos hoje, inclusive, tá bom? Eu peço aos irmãos que olhem esse gráfico, irmãos, baixem, porque é um gráfico importantíssimo, que fala dessa teologia da prosperidade, tá? Que diz que se o crente está passando por alguma prova, alguma luta, é porque está em pecado, é porque fez alguma coisa errada, ok? E nós vamos estudar sobre isso daqui. Eu quero, com calma e segundo o Espírito de Deus, nós falarmos sobre isso. Mas, meus amados, antes de entrar nesse segundo ponto aqui, olha, a queixa de Jó, eu estou nesses dois aqui, olha. A lei da semeadura e da colheita, o homem colhe aquilo que plantou. Nós já mostramos na Bíblia que isso é verdade, tá? O homem colhe aquilo que planta. E isso é uma lei natural,
É uma lei natural. As pessoas que trabalham com agricultura sabem disso, mas na realidade eu acredito que todos nós aprendemos sobre isso na escola. Se você planta sementes, digamos, de feijão, não pode nascer arroz, não é isso, irmãos? Vai nascer feijão, é natural que seja desse jeito. Você colhe, você retira aquilo que você planta, não vai ser outra coisa, tá? E esse gráfico aqui, meus amados, é que eu queria a atenção de vocês, porque ele está muito bom para explicar isso, embora eu reconheço que essas ideias que surgem, elas vêm na nossa mente e a gente tenta representar isso graficamente, mas nem sempre eu tento explicar no grupo, né, escrito, mas nem sempre fica tão claro. Então é isso que eu queria um pouco da atenção de vocês. Preste atenção aqui, olha. Nós temos de um lado o justo, outro lado nós temos o ímpio, tá? De um lado nós temos o bem, do outro lado nós temos o mal, ok? Sendo que em relação ao bem, nós podemos dizer que o justo, ele pratica o bem, ok? Ele pratica o bem. Ora, se ele pratica o bem, olha, esse primeiro ponto aqui, inclusive nós temos aqui essa ideia, né, da semeadura e da colheita. Uma mãozinha aqui está semeando alguma coisa, ok? Aí está sendo regada e tal, aí aqui cresce e aqui já está tirando fruto. A lei da semeadura, tá? Se colhe aquilo que se planta. Tá bom? Então o justo, ele vai plantar, digamos assim, o bem. E a ideia geral é que ele vai também colher o bem. Certo, irmãos? Olha só, acompanhe o raciocínio. O justo vai semear o bem, aí olha a seta aqui de volta. Mas ele vai colher também o bem. Ou seja, o bem que ele colhe, que ele planta, vai colher, vai retornar para ele. É uma lógica isso, tá? E aí tem um versículo de Gálatas 6:7. O que o homem semear, isso também ceifará. Não acontece no mundo natural, que eu estou dizendo para os irmãos? Você vai plantar feijão, você vai colher feijão. Você não vai colher arroz, milho, outra coisa, né? É natural que isso aconteça. Tá bom, irmãos? Nós entendemos isso daqui, tá? E aqui entra também, como é uma lei, então é algo fixo, é algo fixo. Deus está no controle desta lei. Precisamos entender isto. Ele é soberano, está acima de todas as coisas, está no controle de todas as coisas. Agora preste atenção. O ímpio, ele pratica o mal, certo? Mas também, como é lei da semeadura, se ele está semeando, se ele está plantando o mal, é natural que também ele colha o mal. Ou seja, o mal que ele planta retorna para ele. Vocês compreenderam isso, irmãos? É por isso que aqui nós temos mais ou menos esse símbolozinho aqui que hoje é usado mais para a questão da reciclagem, né? Mas é para falar dessa lei do retorno, tá bom? A lei do retorno, aquilo que nós plantamos, também vai ser aquilo que nós colhemos, ok? Então, entendido, né, isso daqui? Do mesmo jeito que o justo planta o bem e recebe o bem, o ímpio, ele planta o mal e também vai receber o mal. Mas o que eu tento dizer aqui, segundo o nosso entendimento da Bíblia, da palavra de Deus, é que pode existir digamos assim, uma anomalia nessa lei. O que é isso? É um ponto fora da curva, podemos dizer assim? É algo que foge à nossa compreensão, ao nosso controle? Isso é possível acontecer? Em que sentido? Veja que eu coloquei aqui as duas setas. O justo
fazendo bem, recebendo bem. Mas é possível que o justo, mesmo praticando bem, ok, ele também pode receber o mal. Por isso que eu disse que é uma anomalia. Por isso que eu disse que é um ponto fora da curva. Então, é possível que o justo faça o bem, mas ele também recebe o mal. E foi o que nós estamos estudando em Jó, tá bom? Eu quero ressaltar para os irmãos, nós colocamos esse gráfico e colocamos as referências. Está lá em Eclesiastes 9, 10 a 12, tá? Eclesiastes 9, 10 a 12, que ele diz, olha, nem sempre os fortes vencem a guerra, nem sempre os velozes ganham as corridas, nem sempre os sábios têm comida, nem sempre os prudentes são ricos. Então, a gente pode até dizer assim que essa aqui é a teologia do nem sempre. Nem sempre. O justo pratica o bem e recebe o bem, segundo a lei da semeadura, sim, mas nem sempre. Algumas vezes pode acontecer de recebermos o mal. E aí, meus amados, a gente vai entrar naquele campo da Teodiceia, que já falamos sobre isso, não é, da questão do mal, por que a existência do mal, como isso nos afeta, lembrando que nós já nascemos sobre a égide do pecado, sobre a égide da morte, lá do Éden. Então é claro que todo o sofrimento de Adão também passou para nós. Então, por mais que o homem seja reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, mas ele ainda assim nasceu pecador. Então, neste sentido, você e eu precisamos entender que por mais que a gente faça o bem, é possível sim que em algum momento sejamos assolados também com o mal. O texto de Eclesiastes 9 também fala isso, tá? Então, os justos sofrem, pois também recebem o mal. É o que nós colocamos aqui. Agora, é impressionante, eu falei para os irmãos, que é uma anomalia, não é? Que é um ponto fora da curva, porque o certo, segundo a lei da semeadura, é assim. Se eu semeio o bem, eu vou colher o bem. Mas é possível que isso aconteça também no sentido de recebermos o mal, porque Jó fazia isso. Ele semeava o bem, mas em algum momento ele recebeu o mal. Agora, meus amados, esse mesmo fenômeno também acontece com os ímpios, porque é possível, né, que os ímpios, mesmo praticando o mal, eles recebam o bem. Recebam o bem. O bem aqui no sentido de uma vida boa, de uma vida de gozo, de uma vida de alegria. É possível que isso aconteça. Aliás, esse é o dilema que sofre o levita Asaf. Salmo 73, vocês sabem disso. Ele vai mostrando que ele ficou confuso com essa ideia de que os justos sofrem, mas os ímpios que não querem saber de Deus, que não buscam ao Senhor, que negam ao Senhor, esses vivem uma vida boa. Esse problema de Asaf é tão sério, meus amados, que ele chega ao ponto de quase se desviar. Ele diz claramente, meus pés quase resvalaram, eu quase derrapei, eu quase escorreguei nesse entendimento, porque ele não conseguia compreender essas coisas. Ele não conseguia compreender esta anomalia, digamos assim. E é interessante essa reviravolta que acontece com Asaf, porque apesar de ele dizer que estava quase os pés resvalando, mas chega o momento que ele entra na casa do Senhor. Ele entra na casa do Senhor.
Aí ele diz, eu entendi tudo. Meus amados, preste atenção numa coisa. Eu coloco sempre aí os meus textos, os meus gráficos, e eu fico ouvindo, vendo, aliás, a repercussão, os irmãos, o que os irmãos falam. E, em geral, os irmãos falam aquilo que está dentro da palavra, não é concordando necessariamente comigo, mas é o que está na palavra. Porém, às vezes a gente vê assim umas opiniões assim bem estranhas, porque eu sou um vaso, eu sou um barro, eu não sou oleiro. Eu, como vaso, como barro, não posso questionar o oleiro, porque é ele que sabe como ele faz. É ele que age do jeito que ele quer agir. Qual é a melhor solução, meus amados, para esses grandes dilemas que nós temos? E a gente precisa admitir isso, porque às vezes a gente não quer admitir, não é? Às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, questionamentos internos que não gostam às vezes de passar para o outro ou de expor isso de certa forma, porque vai trazer algum tipo de crítica. Não, meus amados. Ou pelo menos, talvez, a ideia correta seria fazermos como o Asaf fez. Ir à casa do Senhor. E ir à casa do Senhor necessariamente, porque ali ele estava falando do templo. No templo estava a presença de Deus, correto? Só que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então, eu vou, na presença de Deus, buscar resposta para esses dilemas da vida. Eu não estou dizendo que Deus vai responder tudo, mas eu estou dizendo uma coisa, que nós vamos entender. Nós vamos entender. Entender o que Deus quer, entender a vontade de Deus, entender todos esses pontos obscuros que existem, que nós muitas vezes não conseguimos compreender bem. Sabe aquele ponto cego do carro? Quando você está manobrando, aí você olha para os retrovisores, para os espelhos, e você ainda assim, apesar de estar bem paramentado, digamos assim, com esses espelhos, mas você tem pontos que você não consegue enxergar. É mais ou menos isso na nossa vida. Esses pontos só vão ser enxergados, digamos assim, com a resposta de Deus, no sentido da sua presença conosco. A presença de Deus responde a tudo, meu amado. A presença de Deus é que diz, é que nos mostra, é que nos revela a vontade de Deus. Nem sempre as respostas, mas a vontade de Deus. Quando Asaf entra no templo, ele entende, então, o fim de todas as coisas. Aliás, a conclusão que ele tem é a mesma que está dita lá em Malaquias, inclusive pelo próprio Senhor, usando o profeta. E outra vez vocês verão a diferença do justo e do ímpio. Está aqui, ó. Outra vez vocês verão a diferença entre o justo e os ímpios. Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Afinal de contas, isso vai acontecer no final de tudo. E aí, nesse sentido, me permitam dizer, e eu penso que temos o respaldo da palavra de Deus e de grandes homens de Deus que também pensam a mesma coisa. É possível que nesta terra vá existir ou exista hoje crentes piedosos, crentes fiéis a Deus, crentes amorosos, crentes perseverantes, mas que passam por grandes tribulações.
e provavelmente vão passar uma vida toda de tribulação. Muitas vezes até sendo criticado pelos outros. Porque isso acontece. Nós estamos vendo isso aqui acontecer com os amigos de Jó. Você não é crente? Você não ora tanto? Você não faz tantas coisas? Por que passa por tanta tribulação? Lembra da anomalia, meu querido, que eu falei aqui para você? Vai entender isso? Não vai. Não dá para compreender isso. Não dá para compreender quando um homem piedoso, fiel, temente a Deus, como já tive na minha família, um tio, passou anos, um homem serviu a Deus, Assembleia de Deus de Fortaleza, passou anos em cima de uma cama, uma doença degenerativa. Como você vai interpretar isso? Como você vai explicar isso? Você vai dizer o que em relação a isso? Aliás, há uns anos atrás, eu publiquei no meu perfil, e eu estou lembrando agora, eu acho que eu vou até voltar a publicar a história desse pastor, de um dos nossos irmãos aqui da América Latina, não sei qual é, não lembro mesmo, não sei se Venezuela, não sei se Bolívia, não sei, um desses países. Chama-se Francisco Zapata. Aquele homem, pastor. Eu vi o vídeo, eu acho que muitos irmãos aqui lembram disso. O irmão completamente imobilizado, as mãos e os pés, as pernas dele todas duras. Ele cego, não consegue enxergar, não conseguia enxergar, completamente cego. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, procure a história desse irmão se você ainda não viu. Mas eu vou postar no grupo, tá? Para mostrar exatamente isso daí. Para vocês terem uma ideia, ele pregava na igreja dele em cima de uma maca. Porque as mãos, os pés, as pernas eram enrijecidas, não dobravam. Aí sabe de uma coisa? O que é que alguém de uma igreja neopentecostal diria sobre esse pastor? Porque eu vi os comentários no YouTube a respeito dele. Deve ter ainda. Tinha pessoas que diziam lá, se esse homem fosse para a igreja tal, ele seria curado. Esse homem está assim porque é alguma coisa que aconteceu na vida dele. Aí eu fico pensando como as pessoas não entendem essas coisas que só pertencem a Deus, meu amado. Você jamais pode dizer que um homem daquele estava amaldiçoado com alguma coisa. Mas ele dava o testemunho dele. Eu estou paralítico, mas a palavra de Deus não está. Eu estou cego, mas a palavra de Deus não está. Então, ele é um exemplo para muitos de nós. Preste atenção, isso aqui deve servir para algum de nós. Quantas vezes nós estamos com uma dor de cabeçazinha leve, mas a gente não quer ir para o culto, não quer fazer a obra de Deus, não quer fazer um culto público, não quer evangelizar. E um homem como esse, passando por tudo isso, mas dizendo, a palavra de Deus não está presa. Eu estou paralítico, mas a palavra de Deus não. Hoje este homem, ele está perfeito, irmãos. Aleluia. Sabe por quê? Porque hoje ele está na glória, partiu para a eternidade. Acabou o sofrimento, acabou as críticas, acabou tudo, todo preconceito, toda ideia preconcebida que alguém possa ter a respeito desse irmão. E um dia nós vamos nos encontrar. Ele vai estar perfeito, sem problema, sem mãos torcidas, sem braços enrijecidos.
e com a visão perfeita. Aleluia. Então, meus amados, eu achei muito importante nós entendermos isso. Esse conceito aqui é muito importante, tá bom? Eu estou ainda nesse ponto aqui, eu vou correr para não me atrasar muito aqui. Aleluia. Glória a Deus. Rafael Ferreira está dizendo, Deuteronômio 29, 29. É isso, meu irmão. As coisas reveladas são para o homem, mas as não reveladas são para Deus. E presta atenção, não adianta querer saber as coisas que não são reveladas, porque você e nem eu somos Deus, certo? Só Ele é quem pode saber. Só Ele é quem pode saber. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui por causa do nosso tempo, meus amados. E aí nós temos aqui a queixa de Jó. Em sua defesa, Jó contrapõe a teologia de Elifaz. Tá? Essa teologia era como a base, ele imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito, que é exatamente isso que nós falamos aqui para os irmãos. Tá? Uma lei de causa e efeito, onde há recompensa para os bons e punição para os maus. Mas eu mostrei para os irmãos aqui, tá bom? Que nem sempre, olha só, irmão, dá uma lida, anota essa referência. Eclesiastes 9, 10, 12. Nem sempre os fortes ganham a guerra, nem sempre os velozes ganham a corrida, nem sempre os sábios têm comida, e nem sempre os prudentes são ricos. Porque ele diz lá, conclui, o tempo e o acaso afeta a todos. Afeta a todos. Então, nesse sentido, todos nós somos iguais porque o sofrimento afeta a todos. Mas é claro que quando se trata de um justo, nós pensamos nessas implicações. Senhor, por que que um ímpio que está ali fazendo tudo de errado, ele parece não sofrer, ele parece receber o bem? E por que que um justo, um homem que está fazendo o que é correto, está recebendo mal? Deuteronômio 29 e 29. Nós podemos só entender até certo ponto, meus amados. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso se sente alienado de Deus. Aí entra aquele momento em que Jó, começa a se sentir abandonado pelo Senhor, dos seus amigos. Isso leva ele a se queixar diante de Deus, tá? Uma coisa que o nosso comentarista diz aqui é o seguinte, ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. Esse ponto aqui eu achei muito interessante, porque se os amigos de Jó tinham uma tradição religiosa, a gente entende que o nosso relacionamento com Deus, sendo um relacionamento com Deus verdadeiro, não baseado em outras coisas, em coisas estranhas, este relacionamento com Deus é o que mais importa. Jó não estava interessado na teologia tradicional. Nós vamos ver isso aqui. Ele estava interessado era no que Deus pensava a respeito dele. E vale lembrar que até esse momento aqui ele não sabe que o que Deus pensa dele é homem reto, íntegro, temente, que se desvia do mal. Ok, irmãos? Mas o comentarista diz, no momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Foi a mesma atitude que eu já falei aqui para vocês, do Asaf, Salmo 73, quando ele entra no templo. Primeiro ele sente os pés dele resvalarem, derraparem. Infelizmente, eu quero abrir um parêntese aqui para dizer o seguinte,
isso está acontecendo com muitos crentes nesses tempos por causa dessa pandemia. Às vezes a pessoa perde alguém, perde um parente, perde alguém e acha que foi culpa de Deus e não consegue retomar a sua vida cristã, a sua caminhada de fé. Meu amado, que a gente possa mostrar para os nossos alunos que a caminhada de fé é cheia de percalços. É cheia de percalços. Deixa eu falar uma coisa para vocês que me veio enquanto eu estava meditando nesta lição. Eu disse para vocês que a caminhada do cristão é uma caminhada de fé, cheia de percalços, não é isso? Cheia de dificuldades. E eu me lembrei que ela é muito parecida com a caminhada de Jesus na Via Crucis, na chamada Via Dolorosa. Por quê, irmão? Escute bem isso. O conceito do justo sofredor, preste atenção, o conceito do justo que sofre, que recebe o mal enquanto sofrimento, ele vai se materializar, ele vai se caracterizar melhor na pessoa de Jesus Cristo. Por que, irmão Enomir, você está dizendo isso? Porque Jesus era justo, Jesus era santo, e ainda assim ele sofreu por todos nós, para mostrar também que a caminhada do discípulo é uma caminhada de sofrimento. É um carregar da cruz, você entende? Então, neste sentido, o que a gente precisa fazer, e aqui eu estou completamente de acordo com o nosso comentarista, é a gente se dirigir pessoalmente a Deus. É uma entrega, uma entrega plena, uma entrega total. Porque se você parar para pensar, meu amado, foi isso que Jesus fez. Até o último momento. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Diz a Bíblia que Jesus foi levado como ovelha muda ao matadouro. Não abriu a sua boca. Jesus não questionou nada, mas ele aceitou todo aquele sofrimento. Será que nós também não podemos fazer o mesmo? Não, irmão, mas eu sou filho do rei. Eu não posso sofrer. Eu sou filho do rei. É verdade. Todos nós somos filhos do rei. Mas também estamos passíveis ao sofrimento. Lembrando que o nosso Jesus, ele já sofreu por nós. E nós carregamos também a nossa cruz. Amém? Meus amados, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Aí nós temos aqui o subponto que diz uma ortodoxia engessada. A queixa de ele faz para Jó é o seguinte: tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Inclusive, nessa linguagem aqui, eu quero ler para os irmãos, na linguagem de hoje, Jó capítulo 15, versículo 4, diz assim, olha como diz de maneira mais clara, né? Mas você quer acabar com o sentimento religioso, ou seja, com a tradição religiosa, se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Olha só o que ele está dizendo. Por quê? Porque ele se baseava em uma tradição religiosa. E a tradição religiosa é exatamente essa aqui, que Deus abençoa o justo
e aflige o injusto. Tá? Por isso que nesse segundo ponto diz que Jó seria uma ameaça à tradição religiosa. É mais ou menos essa ideia, meus irmãos. Olha, Jó, nós acreditamos que Deus abençoa as pessoas que são justas. E os injustos, os ímpios, é que são afligidos, é que são que têm sofrimento colocado por Deus. Então, você não era para estar sofrendo, a menos que você seja ímpio. Então, essa é a ideia. E Jó está dizendo, não é assim que vocês, não é assim, do jeito que vocês pensam, não é dessa forma. Tanto é que ele fala aqui de um defensor celeste, ele reclama de um defensor celeste, que é o capítulo 16 e o versículo 17, né? Quando ele diz assim, na verdade é o capítulo 16 e o capítulo 17, que ele diz que ele queria ter um defensor. Na realidade ele diz que tem um defensor para ajudar. Assim como alguém defende o seu amigo, eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus. É interessante esse ponto, não é? Porque você sabe que hoje nós temos Cristo como nosso advogado. Cristo ainda não tinha vindo à terra, não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Então, nesse sentido, ele não estava exercendo o seu papel de advogado. Mas é impressionante como lá no Antigo Testamento a gente tem esses clamores, esses apelos acerca da pessoa de Jesus como um advogado que pudesse interceder junto ao Pai. Nós já mostramos também um gráfico aí muito interessante sobre essa questão da justificação, onde nós temos sempre aquele que nos acusa, nós temos a causa que é o pecado, nós somos o réu, mas nós temos também um advogado que intercede por nós junto ao juiz, que é Deus, o justo juiz. Tá bom? Então, nesse sentido, o comentarista diz que Jó apela aos céus. A sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Glória a Deus por isso que hoje nós temos Jesus como o nosso defensor, como aquele que defende as nossas causas, né? João fala muito claramente sobre isso, que se nós pecarmos, temos junto ao Pai um advogado para interceder por nós. Hebreus diz que Jesus, ele vive para interceder pelos seus. Como sumo sacerdote, ele está intercedendo por todos nós. Tá bom, meus amados? Então é importante hoje nós entendermos o papel de Jesus como nosso defensor, como nosso advogado, como aquele que advoga as nossas causas. E aí, meus queridos, para nós encerrarmos, os pecadores diante de um Deus infinito. Aqui é que nós temos esse conceito de que fala a verdade prática, que a verdade prática trata sobre isso. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Porque a ideia dos amigos de Jó era que Deus estava, de certa forma, quase inacessível. Ele está longe demais. Ele está elevado demais. E nós sabemos que ele é elevado. Tá bom? Por isso que eu quero trazer aqui, meus amados, esse gráfico. Esse gráfico ele está bem simples, mas ele explica isso de maneira bem clara. Exemplo, olha, a transcendência de Deus diz que ele é altíssimo. Por ele ser altíssimo, então ele está acima de tudo. Ele está elevado acima de tudo. Eu costumo dizer que Deus, ele não olha para cima. Eu, você, podemos olhar para cima.
nós temos alguma coisa para ver acima de nós. Até mesmo se um astronauta ele estiver em órbita em alguma nave, ele consegue ver o que está acima dele. Mas o nosso Deus, ele não vê nada que esteja acima dele. Por quê, irmão? Porque não tem nada acima de Deus para ele ver. Ele é o Altíssimo. Significa dizer que ele está elevado de uma forma que nem eu e nem você podemos conhecer. Quem pode prescrutar a mente do Todo-Poderoso? Isaías 40 fala sobre isso. Quem pode discernir a mente do Senhor? Quem pode entender os seus pensamentos? Aqui, ele está acima. Então, neste sentido, você nunca vai alcançar a grandeza, a altivez, a excelência, digamos assim, do nosso Deus. Isso é importante para uma coisa, meu amado, para você saber, para que eu saiba, para que nós saibamos que o nosso Deus, ele é poderoso. E sendo poderoso, ele jamais vai ser derrotado. E nem aqueles que o servem também serão derrotados. Porque ele está acima de tudo. Ele é sublime. Ele é eterno. O próprio conceito de eternidade é algo que nós não entendemos direito. Há coisas que a gente pode falar alguma coisa sobre a eternidade, mas você vai até certo ponto. Você não consegue ir dali adiante. Não tem como você entender. Como você pode entender? Porque nós somos cronológicos, não é isso? Nós pensamos em categorias de passado, presente e futuro. Para Deus tudo isso é uma coisa só. Como nós podemos entender que escuridão e luz são tão diferentes, mas a Bíblia diz que a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa? Por que isso? Porque Ele é sublime, Ele é eterno, Ele é poderoso. Ele é incompreensível no sentido de não entender a plenitude de Deus. Eu não erro em dizer que nem os anjos e nem aqueles que estão lá, os seres celestiais, eles conseguem entender Deus na sua plenitude. E por que às vezes tem crentes que querem entender? Querem dizer como Deus trabalha, querem dizer como Deus age. Então, meus amados, Ele é soberano, Ele é invisível, Ele está acima de tudo e de todos. Ok? Como Deus Altíssimo. Então, como Deus Altíssimo, Ele é o Eu Sou. Ele não é plenamente conhecido e também inalcançável nesse sentido. De fato é verdade isso. Ele está acima de tudo e de todos. Mas olha, presta atenção numa coisa. Conquanto ele seja alto, sublime, eterno, incompreensível, soberano, invisível, altíssimo, ainda assim diz a Bíblia que ele está com aquele quebrantado de coração. Que coisa maravilhosa, tá? Então, ele é o Deus Altíssimo, mas é o Deus conosco, o Emanuel, aquele que se fez carne. Então, sendo Deus conosco, ele é imanente. Veja que eu estou aqui nesse último ponto, que está falando sobre transcendência e imanência de Deus. Ele é transcendente porque transcende todo o nosso entendimento. Ele transcende a tudo que nós entendemos de física, metafísica, todas essas coisas, ele está acima de tudo isto. Mas, ao mesmo tempo, ele é o imanente, o Deus conosco, aquele que se fez carne, aquele que se encarnou, aquele que se humanizou, aquele que se esvaziou. Você conhece, doutrina da quenose, está lá, Filipenses, se eu não me falho a memória, capítulo 2.
quando Paulo fala claramente que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele se esvaziou, ele se tornou visível. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim, vê o Pai. O que Jesus é, meus irmãos? A imagem expressa de Deus. Ele é o reflexo da glória de Deus. Então Deus sim pode ser visto através de Jesus. Ele pode ser contemplado através de Jesus, porque Ele é transcendente, Ele é altíssimo, mas Ele é imanente, Ele está conosco. Então essa ideia dos amigos de Jó, ela só contempla essa parte do Deus Altíssimo. Eles não entenderam que o Deus também é o Deus imanente, o Deus conosco, aquele que entende os nossos problemas, entende as nossas dificuldades, entende as nossas dores. É importante, irmãos, todos esses dois conceitos sobre Deus é importantíssimo. Saber que o Deus que a gente serve é grande, é poderoso, que ninguém pode destruí-lo, que é eterno. Um conceito que a gente não consegue entender. Como explicar a alguém que não teve princípio nem fim? Você fica sem entender esses conceitos. Talvez a coisa mais física que nós podemos comparar com Deus, eu costumo dizer, seja o universo. Porque se diz que o universo não tem fim, é infinito, mas ainda assim é algo físico. Se a gente pudesse comparar, seria mais ou menos nesse sentido. Servimos a um Deus que é infinito, e isso significa poderoso. Poderoso para nos ajudar, poderoso para nos socorrer. Como é que um Deus que é grande não tem poder para se tornar humano, como Jesus? Então, esse ponto aqui é que eles não entenderam, os amigos de Jó. Mas graças a Deus que hoje nós entendemos tudo isso. Essa lição tem sido uma bênção para mim, que a cada vez que a gente estuda, a gente vai aprendendo cada vez mais. Aprendemos que Deus é grande, que Deus é tremendo, que Deus é soberano, mas ao mesmo tempo Ele não despreza aquele quebrantado de coração, aquele que se humilha, aquele que busca por sua ajuda. É isto que essa lição, especialmente nessa parte aqui, nos mostra. Um Deus que está conosco. Meus amados, eu não erro em dizer que Deus estava com Jó, mesmo na ausência dele. Porque, como eu já disse, escrevi aí, Deus é aquele que está sem estar, que é sem ser. É aquele que pode ser visto, mas ninguém sabe como ele é, porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, e quando fala isso, fala de essência de Deus. Então, meus queridos, eu quero encerrar aqui esta palavra agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu e que vocês também nos concedem de poder ouvir, né, a palavra do Senhor. Tem alguns irmãos aqui que também estão falando alguma coisa. Meu cunhado aqui, né, Kleber Rocha, boa tarde, Deus abençoe. Rafael Ferreira também fez um comentário. Graças a Deus. Valdisson Barbosa, seria possível fazer parte desse grupo? Sim, meu irmão, o grupo está aí para isso, tá? Rafael Ferreira diz que esse gráfico não está ainda no grupo do WhatsApp.
Meu amado, eu estou colocando todos os grupos, todos os gráficos no grupo do WhatsApp. Eu não sei qual é que talvez o irmão tenha perdido, mas se eu não tiver colocado, você pode me avisar aí que a gente vai postar, tá bom? O Valdisson Barbosa, ele diz, a Bíblia fala quem eram os pais dos amigos de Jó? Não tem esse detalhe, não é? Bom, então é isso, meus amados. Alguns comentários aqui dos irmãos. Marilane, né, minha irmã aí, abençoada. Gratidão pela dedicação, graças a Deus. Macena também, minha irmã. Graças a Deus. É isso aí. Ela está dizendo que vai assistir de novo para entender melhor. E é assim mesmo. A gente... É por isso que às vezes, né, tem vários irmãos, eu não gosto muito de falar isso, mas tem muitos irmãos que dizem que leram a Bíblia várias vezes. E é assim mesmo. A gente... Na primeira vez você lê, mas não consegue captar tudo. Então a palavra de Deus precisa constantemente nós estarmos fazendo essa leitura dela, porque eu acredito que o entendimento dela vai se materializando, ou melhor dizendo, vai havendo uma maturidade melhor. À medida que a gente vai lendo, o Espírito Santo vai revelando, vai falando e a palavra vai ficando dentro de nós. Porque isso é que é o bom, é quando a palavra fica dentro do nosso coração e se reverte em ações práticas do nosso dia a dia. Esse é o meu objetivo para mim, para a minha vida. Porque assim como os irmãos, eu sei que todos nós passamos por momentos difíceis, sofrimentos difíceis, mas nós não podemos esquecer dessas lições que nós estamos aprendendo. Porque é dessa forma que a gente vai crescendo e Deus vai abençoando a nossa vida, tá bom? Então agradeço os irmãos que estão aí. Você pode compartilhar esse estudo, tá? Para outras pessoas também terem essa porção da palavra de Deus, somando aí com muitos irmãos que também estão fazendo esses estudos, mas nós vamos aprendendo assim dessa forma uns com os outros. Então que Deus abençoe e que nós tenhamos uma semana de vitória, né? Que Deus esteja conosco, que Deus possa te dar força, coragem, ânimo para você passar por mais essa semana até aquele dia eterno, quando Jesus Cristo voltar e nos arrebatar, ou nós mesmos ir ao encontro dele, tá bom? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.